Olá galerinha, professor Éder Fabeni. Galerinha, é o seguinte, eu estou aqui em casa, mas resolvi gravar um vídeo curto para dar algumas dicas. E hoje o tema que eu vou falar especificamente são mapas mentais, tá? Como é que a gente pode elaborar algumas técnicas básicas para vocês entenderem como elaborar um mapa mental, tá? Mas antes de elaborar, nós fazemos aqui na prática um mapa mental, lembrando que nós vamos começar nossas mentorias, não é isso? Lá no escritório IFABENE, nós vamos fazer nossa mentoria de 2 disciplinas. Vamos iniciar Administração Financeira Orçamentária e vamos iniciar também a mentoria de Administração Geral e Pública. São 2 mentorias distintas. E nós vamos utilizar muito essa técnica lá no nosso escritório, durante as mentorias. Mas antes, deixa eu explicar para você qual a necessidade de um mapa mental. Especificamente, o que é, professor, um mapa mental? Bom, o que a gente pode salientar antes de explicar? Quando se fala em mapa mental, você está falando em fazer um diagrama, em estruturar informações, em organizar informações de forma que você consiga compreender mais fácil, assimilar mais fácil e resgatar esse conhecimento também de forma mais fácil. Como assim, professor? Bom, a administração geral, ela utiliza muitas ferramentas gráficas. Por que ferramentas gráficas? Porque as ferramentas gráficas facilitam o entendimento, a associação e até a memorização de determinado assunto. Um exemplo fácil, se eu chego para você e falo, olha, te convidei para uma festa lá na minha casa, você vai pegar a rua tal, que dobra na rua tal, que vira ali, chega no número tal. Bom, eu disse para você, mas e se eu te der graficamente um mapa disso? Olha, aqui no mapa está dizendo que você pega a primeira, vira a primeira direita, depois a segunda à esquerda, anda 3 quadras, vira a direita novamente. Então percebo que visualmente teu cérebro consegue entender melhor, você assimila melhor e você consegue lembrar melhor. Um exemplo claro é o Google Maps, que a gente utiliza muito hoje, não é isso? Além de que é uma fotografia. Se eu chego para você e descrevo, tal pessoa é assim, assim, assado, é alto, cabelo comprido, preto, dessa forma, mas se eu te mostro uma foto, você consegue visualizar, entender e perceber detalhes muito mais facilmente. Então toda ferramenta gráfica tende a ajudar a interpretação, a simulação e a memorização. Então, o mapa mental nada mais é do que fazer um diagrama de algo. Fazer um mapa mental é simplesmente você estruturar a organização de forma que você consiga entender mais facilmente, assimilar mais facilmente e principalmente resgatar esta informação mais facilmente. Tá certo? Então, esta ferramenta gráfica ajuda e muito a fazer esse diagrama. Agora, professor, por que graficamente é muito mais fácil? Detalhe interessante. O nosso cérebro é formado por bilhões de neurônios, todos nós sabemos. E esses neurônios, eles se unem de uma forma, rede, formando especificamente uma rede. Entre outras palavras, esses neurônios se comunicam formando imagens. A nossa mente, a nossa memória, ela é associativa. Por quê? Porque quando você acessa o neurônio, ele segue acessando diversos neurônios que estão ligados em rede. Então é muito mais fácil você lembrar de algo quando você associa. Tá certo? Porque o teu cérebro, assim, o nosso cérebro funciona dessa forma associativa. Então, quando você associa uma informação a uma imagem, a um local, a determinada situação, fica muito mais fácil de você resgatar essa informação. Tá certo? E o mapa mental faz exatamente isso. Ele associa a uma imagem, tá certo? E essa imagem fica muito mais fácil de você resgatar, de você entender, de você assimilar. É isso que é um mapa mental. Beleza? Agora, entendido basicamente o que é um mapa mental, professor, para que serve então? Se eu já sei que fazer o diagrama de uma informação, estruturar uma informação, organizar uma informação, porque meu cérebro consegue resgatar essa informação mais facilmente, além de eu assimilar, além de eu já estar fazendo um resumo sobre o conhecimento. Ótimo, ele é muito bom. Agora, qual é a aplicabilidade, qual é a abrangência desta ferramenta? Primeiro, você pode usar o mapa mental para tudo. Tá certo? Então vamos lá, eu estou dando uma aula, você está assistindo uma aula. Ao final dessa aula, ou então no intervalo dessa aula, você quer fazer um resumo do que você aprendeu. Se você for fazer um resumo num texto, fica muito longo, você perde muito tempo. Então é muito mais fácil você fazer um resumo daquela aula num mapa mental. Tá certo? Com a estrutura correta. Por quê? Porque aquela visualização faz com que você consiga resgatar esta memória muito mais facilmente.
Então, fazer um resumo de uma aula, fazer um resumo de um livro. Eu estou lendo um livro de direito qualquer, um livro de administração, de finanças, e quero fazer um resumo. Ótimo, faça através de um mapa mental. Ele serve para isso. Eu estou numa reunião, professor, em ambiente organizacional. Eu posso fazer um mapa mental? Posso. O mapa mental faz com que você compreenda, você assimile a informação, organize essa informação e consiga resgatar essas informações facilmente. Então você pode utilizar num resumo de uma aula, pode utilizar numa reunião no trabalho, você pode utilizar até para brainstorming. O que é o brainstorming, professor? É aquela tempestade de ideias. Por exemplo, eu tenho em minha vida diversos objetivos. Tá certo? Agora eu vou fazer um mapa mental desses objetivos para organizar e estruturar as ideias e, com base nessa estruturação, poder definir qual é o objetivo principal, qual eu devo atacar primeiro, qual eu devo esperar um pouco. Outro, adoro viajar, então gosto de fazer no ano diversas viagens. Vou fazer um brainstorming disso, vou colocar todas essas viagens possíveis, potenciais viagens, num mapa mental. Vou organizar e depois defino, vou tomar uma decisão. Então perceba que o mapa mental é utilizado em qualquer situação, seja no estudo, seja em casa, seja vida social, seja no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, porque ele facilita, galera, porque a função dele é exatamente facilitar a compreensão, o entendimento, a assimilação da informação e principalmente o resgate dessa informação lá na frente, ou seja, ajuda a tua memorização. Então já sei que a abrangência é muito grande, beleza? Detalhe interessante nisso, existem programas hoje de computador que auxiliam na hora de você fazer um mapa mental, tá certo? Mas particularmente, uma dica interessante, anota aí, a melhor forma de fazer um mapa mental é escrevendo. Por quê, professor? Porque quando você escreve, tá certo? Você ativa uma parte do cérebro muito melhor, você assimila muito melhor. Quando você está escrevendo, você ativa determinada parte do cérebro que facilita a tua memorização e até mesmo a assimilação, beleza? Então faça por escrito, que é muito interessante. Já já nós vamos fazer uma prática. Então já sabemos o que é um mapa mental, tá certo? Já sabemos a sua abrangência, a sua utilidade. Não esquecer também que o mapa mental ele tem uma estrutura. Essa estrutura nós vamos falar, nós vamos fazer aqui basicamente que há uma estrutura e ao final tem algumas dicas de mapa mental. Então vamos supor basicamente que eu fosse fazer, vamos supor que nós fôssemos juntos fazer um mapa mental exatamente dessa explicação. Então como seria a base desse mapa mental? Então acompanhe aqui. Primeira situação, no meio da folha você coloca o chamado resumo. Resumo não, perdão. O ramo, o centro. O que vai ter nesse centro? No meio da folha eu coloco o centro, o ramo. Aqui dentro eu vou colocar o tema. O tema que eu vou trabalhar. Tá certo? Então faça ali no centro, beleza? O ramo, coloque o tema. Já aqui neste tema eu vou pedir para você atentar para alguns detalhes. Primeiro detalhe, o tema deve ser específico. Tá certo? Eis o primeiro detalhe para o tema. Deve ser específico. Quanto mais específico o tema, melhor será o teu mapa mental. Então a especificidade influencia até na efetividade deste mapa mental. Então trabalhe neste mapa mental. Segundo, gaste em média 20% do esforço ou da energia definindo esse tema. Então, se você gastar 20% do esforço que você vai fazer para construir esse mapa mental, definindo exatamente o tema de forma específica, há uma grande possibilidade de sucesso do teu mapa mental ser bem elaborado. Por quê, professor? Porque um tema mal elaborado, ou mal definido, ou definido com dúvidas, há uma grande possibilidade de fracasso. Então defina o tema de forma específica, o mais próximo possível. Tá certo? Especificidade. Gaste sim 20% da energia definindo esse tema. Pare para pensar, defina com exatidão, porque isso aqui é a base. É daqui que vão gerar as ramificações. Beleza? E terceira dica muito interessante. Associe esse tema a uma figura. Eu falei no início da explicação que nosso cérebro trabalha de forma associativa. Então, se você associar uma figura a esse tema, fica muito mais fácil.
Como assim, professor? Mas eu não consigo. Consegue. Se você parar para pensar de forma correta, você vai sim associar uma figura a esse tema. Professor, mas eu estou fazendo em casa, eu não sei. Pesquisa no Google, tá certo? Ah, mas eu estou lá na sala de aula, eu quero... Coloque a sigla, coloque o tema, mas algo que te faça lembrar especificamente daquele tema. A figura ela tem que te associar àquele tema. A figura tem que despertar no teu cérebro aquele clique que você está trabalhando aquele tema. Então, sim, trabalhe com uma figura porque isso facilita e muito. E quarto, você pode utilizar cores, tá? Isso é muito importante. Trabalhe colorindo. Beleza? É muito importante que além de figura associada, você trabalhe colorido. Então essas são as 4 dicas na definição do tema. Não esqueça, tema específico, quanto mais específico, maior probabilidade de sucesso. Tá certo? Segundo, gaste sim 20% de energia, gaste uma energia, mas defina o tema corretamente, de forma específica. Não defina com dúvida nem de forma aleatória, senão a probabilidade de erro é muito grande. Terceiro, associe a uma figura, isso facilita o resgate dessa informação. E use cores, muita gente pode usar colorido, vermelho, preto, amarelo, azul, use da forma melhor, beleza? Bom, definido, não esqueça, este tema, aí nós vamos trabalhar com as ramificações. As ramificações vão funcionar desta forma. Aqui você tem uma ramificação. Esta ramificação, alguns chamam de categoria. Mas eu particularmente gosto de chamar de tópicos, trazendo aqui para uma sala de aula. Tá certo? Mas fica a sua definição. E depois dessa categoria, ou tópico, aí tem outra subdivisão. Tá certo? Essa subdivisão você pode chamar de subcategoria, que é uma subdivisão, ou subtópicos. Fica a seu critério. Então perceba aqui, eu vou criar várias ramificações. Ó. Cada ramificação vai ter seu tópico, subtópico, tópico, subtópico, tópico, subtópico. Então percebo que eu criei um centro, criei o núcleo, criei o tema e a partir do tema eu vou ramificar, criando tópicos e subtópicos. Alguns chamam de categoria e subcategoria. Eu trabalho mais com tópico e subtópico, eu trabalho em cima de assunto, quem está estudando, quem está se preparando para concurso público. Beleza? Mas professor, independente da definição, qual é se o resumo dessa estrutura? Preste atenção no detalhe. Tá? Aqui eu tenho um tema genérico. Eu vou estudar sobre orçamento. Eu tenho um tema genérico. Coloquei lá uma imagem, tá, de um dinheiro para representar, para me lembrar, coloquei de forma colorida, especifiquei bem o tema. Agora, dentro de orçamento, eu vou definir o tópico. Tá certo? Definir o tópico. Dentro de orçamento, eu vou estudar a evolução do orçamento no Brasil. Mas dentro da evolução do orçamento no Brasil, eu vou colocar a história do orçamento, tá certo? E quando surgiu a Lei 4.320, que é a lei que define, que regulariza, que regula o orçamento, as finanças públicas no Brasil. Então percebo que eu defini um tema, tá certo? Específico, tá certo? Mas de forma mais genérica, fui especificando mais para o tópico e especificando mais para o subtópico. Então perceba que o resumo da estrutura é, quanto mais afastado do centro, mais específico é, mais detalhado é. Esse é o resumo. Aqui eu tenho genérico, tá certo? Aqui eu já vou especificando e aqui eu vou especificando mais ainda. Essa é a chave da questão, beleza? Então percebe que aqui eu posso criar vários tópicos dentro do tema, ramificados com o tema. Não esquecer os detalhes, a definição do tema de forma correta, específica, tá certo? Gastar uma energia para definir o tema corretamente, utilizar imagens, gráficos, siglas, seja lá o que for, fica a critério, beleza? E utilizar cores, beleza? Alguns chamam de categoria, subcategoria, tópico, subtópico. Lembrando que quanto mais afastado do núcleo, mais específico, mais detalhado. Outra coisa muito interessante, o nível de detalhamento depende de você. O mapa mental ele é muito pessoal. Não há uma fórmula geral, há uma estrutura para facilitar a montagem. Mas ele depende especificamente de você. Então muita gente gosta de colocar tópico e subtópico bem detalhado.
Eu, particularmente, já coloco uma sigla, ou então uma